Jesus, ele vai contar uma parábola. Você lembra que parábola vem do grego parábole, que quer dizer ao lado. E quando Jesus contava a parábola, a intenção através daquela ilustração era revelar mistérios do reino, era tratar o coração do seu ouvinte. Nessa ocasião, Jesus está falando com algumas pessoas que não conseguiam enxergar a necessidade de uma mudança de vida, do arrependimento. Os religiosos judeus, como você bem sabe, eram aqueles homens que conheciam as leis de Moisés, as histórias dos patriarcas, mas eles não davam muito crédito ao que Jesus falava. Eles gostavam até de ver, de contemplar, de serem testemunhas dos milagres que Jesus fazia. Porém, eles achavam o discurso de Jesus um discurso muito duro. Eu quero ler com você esta parábola que Jesus vai contar em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Está escrito assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Então, o dono de um jardim, de uma vinha, ele vai até o homem que lhe prestava serviço e diz assim: olha, faz 3 anos que eu venho aqui e percebo que essa árvore não produz nada, essa árvore não dá fruto. Corta ela. Por que ela vai ficar ocupando a terra inutilmente? Já que não produz frutos, já que não dá resultado, já que não cumpre o seu ofício. Porque quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 11, quando Deus dá a ordem para que a terra produza os seus vegetais e árvores, Ele dá uma ordem para que a árvore produza frutos. Quando Jesus encontrou uma figueira e viu que nela não tinha frutos, Jesus amaldiçoou aquela figueira que secou na hora. Então, o objetivo da árvore é produzir o seu fruto. E o dono da vinha observa e percebe que aquela árvore está plantada há 3 anos e não produz nada. Então ele chama o viticultor, o vinhateiro, e diz: corta ela. Há 3 anos eu percebo que essa árvore está plantada e não produz. Por que ela vai ficar ocupando aquela terra inutilmente? Tem o viticultor, o vinhateiro, que é aquele que adubou a terra, que lançou a semente, que regou aquela semente, que trabalhou para aquela árvore crescer. Ele não quer cortar a árvore. Olha o que está escrito no versículo de número 8. E respondendo ele disse: Senhor, deixa-la este ano, até que eu a escave e a esteque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então o viticultor, o vinhateiro, vai dizer: olha, espera mais um pouco, eu vou trabalhar um pouco mais nela, eu vou podá-la, eu vou fazer alguma coisa para que ela produza. Se daqui 1 ano ela não produzir, aí tudo bem, aí a gente vai e corta. Jesus está querendo ensinar alguma coisa, não somente para aqueles seus ouvintes da época, mas para a sua igreja, para mim e para você. Vamos orar? Curva a sua cabeça e feche os olhos, por favor. Pai Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos, ó Deus, porque é sempre uma honra, um grande privilégio estarmos na tua casa, reunidos em teu nome agora, para ouvir o Evangelho, para ouvir a tua palavra. E mais uma vez eu coloco na minha vida nas tuas mãos e te peço
pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, usa-me como instrumento da Tua vontade, e fala o coração de cada uma das pessoas que nos ouve agora, aqui na igreja, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Que essa palavra seja um alerta para todos os ouvintes, que essa palavra ela venha despertar aqueles que não estão produzindo, Pai. Que Teu Espírito Santo cumpra a Tua vontade através desta mensagem, em nome de Jesus, assim seja feito. Amém e graças a Deus. Senta um minutinho aí, por favor. Jesus, ele já era bem conhecido em Jerusalém por conta dos sinais que ele já havia operado, aqueles sinais que serviam de evidências, de vestígio, porque a profecia de Isaías 61 dizia que o Messias viria para libertar os cativos, para curar os enfermos. Então Jesus Cristo mostrava ser o Messias quando ele libertava aquele que estava oprimido, quando ele restaurava a vista dos cegos, quando ele ressuscitava mortos, quando ele fazia o coxo andar perfeitamente, quando ele limpava os leprosos e resolvia as moléstias que perturbavam o povo. Havia um alvoroço, pois em Lucas 6,19 diz que as pessoas vinham das mais variadas regiões e procuravam tocar-lhe, porque dele saía virtudes que curavam todos. Por isso Jesus, ele vivia rodeado de uma grande multidão, e as pessoas glorificavam a Deus, se impressionavam, se maravilhavam quando viam estes sinais acontecendo, quando experimentavam o pão que Jesus multiplicava, quando viam os peixes que eram pescados de maneira miraculosa. O problema era quando Jesus começava a falar. O problema era quando Jesus começava a compartilhar os mistérios do reino. Quando Jesus dizia que o caminho que leva o homem à vida é apertado, o caminho que conduz à perdição é um caminho largo e todos podem entrar por essa porta. Jesus dizia que aquele que quiser vir após ele deve negar a sua própria vontade, pegar a sua cruz e segui-lo. Aquele que amar a pai, mãe, a filho, mais do que a ele, não é digno dele. Então, quando Jesus começava a discursar, as pessoas ficavam incomodadas com aquele discurso, porque o discurso de Jesus, assim como dos profetas que vieram antes dele, persuadia as consciências pecaminosas a se arrependerem dos vossos pecados. Jesus, ele via como luz para acabar com aquela vida de escuridão e trevas, mas a palavra diz que os homens amaram as trevas. Então, há um relato do apóstolo João, no capítulo de número 6, que começa quando Jesus multiplica os pães, e aquela multidão ficou maravilhada com tal milagre. Mas quando Jesus começa a dar o seu discurso, dizendo: a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, as pessoas começaram a se incomodar com aquele discurso. Porque você deve entender, quando o assunto é milagre, quando o assunto é cura, quando o assunto é libertação, quando o assunto é prosperidade, quando o assunto é bênção, todo mundo consegue suportar a mensagem. A questão é quando a mensagem começa a confrontar o nosso estilo de vida. A questão é quando a mensagem começa a repreender as nossas más obras. E desde então, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Vá comigo para o Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 6. Versículo de número 60, João capítulo 6, versículo 60.
pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? O que ele está falando é algo insuportável. Quem pode ouvir? Esse discurso é muito duro. Versículo 61: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Olha o 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aleluia. Olha o que Jesus está querendo ensinar. Olha, essa carne, essa natureza que contemplou esses tamanhos milagres, que fez vocês sentirem o gosto do pão que eu multipliquei, essa carne vai perecer. E as palavras que vos tenho dito são Espírito, ou seja, Jesus está preocupado com a vida no Espírito e não na carne. Então, tudo que nós podemos ver Jesus operando no mundo físico, aquilo que é tangível, que é plausível, aquilo que nós vivemos na terra, um dia vai passar. Jesus vai dizer para aqueles que o seguiam com os seus interesses: vocês não devem trabalhar pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Só que as pessoas não conseguiam compreender isso. As pessoas não estavam interessadas naquilo que Jesus tinha para falar, mas naquilo que Jesus tinha para fazer. Por isso que quando no versículo de número 66 está escrito assim: ó, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Por que tornaram para trás? Porque estavam querendo aquilo que Jesus tinha para oferecer no mundo terreno. Começaram a andar para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, aquela multidão que estava ao redor de Jesus, que comeu o pão que ele multiplicou, que se admirou quando ele limpou o leproso, que se admirou ao saber que ele ressuscitava mortos, que trazia os doentes para serem tocados e curados por ele, quando Jesus começava a pregar, a ensinar, a falar de reino, de porta estreita, de renúncia, de santidade, eles não suportavam isso. E então aquela multidão foi recuando, até que sobraram os 12. E aí Jesus vai dizer: e vocês? Vocês também não vão? Então Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só no Senhor nós podemos encontrar salvação. Só no Senhor nós podemos encontrar uma vida nova. Então, a mensagem do Evangelho tem como propósito proporcionar ao ouvinte uma mudança de vida. Aleluia. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Romanos capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí ele fala: assim andemos nós também em novidade de vida. O Lucas, no capítulo de número 13, ele começa narrando um fato que acontece em Jerusalém, quando o governador romano Pôncio Pilatos, ele tenta trazer as insígnias romanas, a liturgia romana para Jerusalém. E os judeus que não concordavam com isso ameaçaram se rebelar contra Pilatos. E sob ameaça de morte, eles diziam que ainda que lhe custem a vida, eles iriam lutar pela fé deles, e não concordavam com a atitude de Pilatos, que então decide levar as práticas romanas para Cesareia. E numa segunda ocasião, os judeus desta vez se rebelaram por saber que Pilatos havia se apoderado
dos tesouros do templo para ajudar a construir um aqueduto. E o que acontece? Os judeus vão protestar contra Pilatos, eles vão se manifestar contra, eles vão se opor. E o que Pilatos faz? Ele vai infiltrar soldados romanos à paisana no meio dos judeus, e esses soldados vão promover uma carnificina, matando uma grande quantidade de judeus. E os religiosos vão usar este fato para mostrar para Jesus que esses judeus morreram por causa das suas maldades, por causa das suas más obras. Esses religiosos eram homens que não enxergavam a necessidade do arrependimento. E Jesus vai responder mostrando que, assim como aqueles que pereceram, se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles iriam perecer do mesmo jeito. Eu quero que você volte lá para onde nós iniciamos, para Lucas capítulo de número 13, Evangelho segundo Lucas capítulo 13, versículo de número 1, está escrito assim, Lucas 13, versículo 1, e naquele mesmo tempo, estavam presentes ali, alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Esse sangue que Pilatos misturara com os seus sacrifícios, ele faz menção a este fato histórico, ao assassinato dos judeus que protestaram contra Pilatos e foram mortos, ok? Versículo de número 2, e respondendo Jesus disse-lhes, cuidais vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido essas coisas? Olha a pergunta de Jesus, vocês acham que eles morreram? Vocês acham que eles foram assassinados? Vocês acham que eles perderam a vida por serem mais pecadores que vocês? Porque entenda, os religiosos acreditavam que os males que os homens sofriam era resultado da manifestação de Deus contra eles. Então o coxa na coxa porque não presta, segundo o pensamento deles. O leproso era leproso porque não prestava. Então eles acreditavam que aqueles que foram mortos por Pilatos morreram por merecerem a morte, e se eles estavam vivos, eles se sentiam aprovados diante de Deus. E Jesus quer provar o contrário. Jesus quer mostrar que eles estão equivocados no pensamento deles. Por isso que Jesus vai dizer no versículo 3, no 2 ele diz, vocês acham que eles morreram por serem mais pecadores do que vocês? Olha o que Jesus diz no 3, não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, se vocês não se arrependerem, vai acontecer com vocês a mesma coisa, vocês vão morrerem do mesmo jeito. E veja, Jesus menciona um crime que aconteceu de Pilatos contra os judeus, mas no versículo de número 4, 18 homens foram mortos por causa de uma torre em Siloé que caiu sobre eles. Veja o texto, e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Olha a pergunta de Jesus, vocês acham que aqueles homens que morreram no acidente da torre de Siloé, eles eram mais culpados do que aqueles que não morreram? Vocês acham que eles morreram porque foram castigados por Deus? Olha o versículo 5, não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que Jesus está querendo mostrar com isso? Que todo homem necessita de se arrepender dos seus pecados, que todo ser humano deve se arrepender das suas más obras. E então ele conta a parábola. Então Jesus ele conta essa ilustração, essa história, querendo mostrar à humanidade a importância de se receber a semente no coração. Em Mateus 13, quando ele conta a parábola do semeador, ele vai usar a agricultura como um simbolismo do ingresso do homem no reino. O semeador saiu para semear, para lançar sementes na terra.
Uma cai entre aos espinhos e morre, uma outra cai entre os pedregais e não produz fruto, uma outra cai num outro tipo de solo, à beira do caminho, e não produz. Uma quarta semente cai em boa terra e produz fruto. E mais uma vez Jesus vai usar a linguagem da agricultura para querer ensinar a humanidade acerca do reino de Deus. Ele apresenta um homem que tem uma vinha, um jardim, e ele observa que em 3 anos de trabalho do viticultor, uma árvore que estava plantada naquele jardim não produz nada. Todas as árvores que estavam ali produziam normalmente, mas havia uma árvore que não dava fruto de jeito nenhum. Versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Faz 3 anos que eu venho aqui, faz 3 anos que eu tenho essa vinha, faz 3 anos que eu planto, 3 anos que essa árvore está plantada e não produz nada. E aí, vamos começar a entender o que essa parábola pode nos trazer de ensino. Escuta isso aqui. Quando você lê Lucas capítulo 18, Jesus ele vai curar um cego, o filho de Timeu, aquele que estava sentado junto do caminho mendigando. E quando ouve que Jesus passava, ele começa a gritar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus mandou trazê-lo e perguntou: o que é que você quer que eu faça? E ele disse: eu quero ver. Jesus disse para ele: então veja. E ele viu. Com o poder da sua palavra, Jesus restaurou a visão daquele cego. Mas quando você lê João capítulo 9, Jesus vai para um outro cego, e Jesus cospe na terra, faz um lodo, coloca nos olhos daquele cego e diz assim para ele: vai lá e se lava no tanque de Siloé. Quando ele se lava no tanque de Siloé, então ele tem a sua visão restaurada. Mas eu quero chamar a sua atenção para um milagre que Jesus faz em 2 etapas em Betsaida. Um cego, ele é levado até Jesus, e Jesus vai usar a sua saliva para colocar nos olhos dele, e Jesus pergunta para ele: o que é que você está vendo? E aí aquele moço vai dizer assim: olha, eu vejo homens, mas eu vejo homens num aspecto diferente. Vá comigo aqui para Marcos capítulo 8. Evangelho segundo Marcos capítulo 8, versículo de número 23. Esse milagre, ele acontece em 2 etapas. Jesus poderia ter curado esse cego como ele curou Bartimeu, dizendo: veja. Ele poderia ter curado como ele curou o cego de Siloé, mas ele vai usar um método diferente. E por que ele vai usar um método diferente? Ele vai curar esse homem em 2 etapas. E a ideia é mostrar como é que Deus nos vê. Versículo de número 23, Marcos 8, 23 diz assim: e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Todas as vezes que eu vejo Jesus fazendo uma pergunta, eu começo a pensar, porque Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então eu entendo que Jesus faz uma pergunta já sabendo a resposta. Então Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Aí ele vai dizer, versículo de número 24: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então perceba, ele está vendo homens, mas os homens têm aspecto de árvores.
Jesus faz esse homem falar essas coisas e logo em seguida, olha o que vai acontecer, versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Jesus, no seu poder, tinha totais condições de curá-lo de uma vez por todas, mas primeiro, Jesus ele enxergar homens como árvores. Por quê? Porque essa é a maneira que Deus enxerga o seu povo. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele nos enxerga como árvores. Presta atenção nisso. Ele nos enxerga como árvores. Se você olhar o Antigo Testamento, assim como no Novo, existem vários textos que nos mostram isso. A maneira como Deus nos enxerga. Vamos aqui para Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Veja como há um paralelo, uma comparação. Deus, ele olha para o homem e faz uma comparação entre a vida do homem e a vida de uma árvore. Olha só, Isaías capítulo 61, versículo de número, vamos ler a partir do 3 para a gente ganhar tempo. Está escrito assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça. Ele está falando do seu povo, porque a promessa nos versículos de número 1 e 2 é acerca da vinda do Messias, que viria para quê? Para evangelizar os povos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para restaurar os contritos de coração, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Para quê? Versículo 3, lá no final: para que Ele seja glorificado. Aleluia. Olha que coisa interessante. Deus tratando a manifestação do poder messiânico em prol de um povo que se chamaria árvores de justiça, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Agora veja, ainda em Isaías, agora capítulo 65, versículo de número 22, olha que coisa interessante, versículo de 22, Isaías 65, 22 diz assim: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Uma comparação, um paralelo. Salmo 92, vamos lá, volta aqui algumas páginas para o Salmo de número 92. Salmo de número 92, versículo 12. Vai entender já já onde eu quero chegar. Está escrito assim: o justo florescerá como a palmeira. O que é uma palmeira? Ah, pastor, é um time pequeno de São Paulo. Também. Mas palmeira é uma árvore. Olha o que o texto diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor. Quando o Senhor olha para cá, nesse exato momento, o que é que Deus enxerga aqui? Um jardim. Ele enxerga árvores plantadas, criando raízes neste lugar. Aí veja, versículo 14: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Ainda darão frutos na velhice. Os que estão plantados nos átrios do Senhor, esses que estão plantados
florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, ainda produzirão. Aí olha o 15, que frutos são esses? Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. Ou seja, para anunciarem que o Senhor é reto. Sabe que uma árvore, literalmente falando, ela não fala. Então, o texto menciona árvores, mas Deus se refere a homens. E assim como o homem, ele teve origem no pó da terra, a árvore também. E assim como o propósito da árvore é produzir, assim como o propósito da árvore é gerar frutos, esse é o propósito do homem. É exatamente isso que Jesus está querendo ensinar àqueles que o ouviam. Escute, depois de 3 anos andando para cima e para baixo com os 12, depois de ter ensinado a eles os mistérios do reino de Deus, depois de ter compartilhado os mistérios da graça, Jesus vai dizer para os discípulos: olha, agora eu não chamo mais vocês de servos, agora eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor quer, mas tudo aquilo que eu tenho recebido do meu Pai, eu vos tenho feito saber. E aí Jesus vai mostrar para os seus discípulos o porquê que eles foram escolhidos, porquê que eles foram chamados, porquê que eles ficaram 3 anos andando com Jesus, porquê que Jesus se revelou a ele, porquê que Jesus contou para eles aquilo que não contava para as multidões. Vamos para João capítulo 15, Evangelho segundo João capítulo 15, olha o que Jesus disse. João capítulo 15, versículo de número 15, está escrito assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha o 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus está dizendo para vocês: eu designei vocês, eu nomeei vocês, para quê? Para vocês irem aonde? Produzir, dar frutos, mostrar o resultado do meu investimento, porque se a árvore primeiro não for uma semente, a terra precisa ser adubada primeiro, não é isso? E a terra que foi preparada, adubada, ela recebe uma semente, e aí o viticultor, ele vai regar aquela semente primeiro ela cresce para baixo, ela cria raízes na terra, e aí depois ela começa a crescer, e sob os cuidados do viticultor, que tanto trabalha para o progresso, para o crescimento daquela árvore, dali um tempo, ela começa a apresentar os seus frutos, ela começa a apresentar a sua novidade. Dali a pouco o viticultor vai colher dos frutos daquela árvore. Jesus está querendo dar uma lição aos seus discípulos. Olha o que está escrito no versículo 1 do capítulo 15 do Evangelho segundo João. Olha o que Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Ou seja, eu sou a verdadeira árvore e o meu Pai é aquele que cuida de mim. Aí versículo de número 2: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Começa a associar o que Jesus diz lá em Lucas 13. Olha ele dizendo: a vara que está em mim e não produz, ela é tirada, ela tem que sair, ela não pode permanecer em mim. Aí ele diz: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então aquele que produz, aquele que dá fruto, ele está
está sempre sendo podado, limpo pela palavra de Deus, com a finalidade de produzir ainda mais. Às vezes você não entende, mas você pensa assim: puxa, quanto mais eu me dedico à obra de Deus, mais aperto eu passo, mais difícil a vida fica. Eu fui pastor numa cidade de Jundiaí, uma cidade chamada Jundiaí, e aí tinha um moço que ele trabalhava com plantas, e aí tinha 2 vasos, um de cada lado do altar, e sempre quando acabava o culto ele pegava a tesourinha e ele ia cortando as partes escuras da folha da planta, e era verdadeira, não era essas de enfeite. E eu vi ele fazendo aquilo com todo cuidado, com todo carinho, com toda dedicação. E às vezes eu olhava para o chão e via que com a parte escura saíam algumas partes verdes da planta. E eu não entendo nada do assunto. Fui falar para ele: por que isso acontece? Não, pastor, é que às vezes a gente está cortando a parte escura e a gente acaba machucando um pouco a parte boa. Mas isso depois vai crescer. Isso vai ficar bem bonito. A gente tira para mudar o aspecto. E Deus trabalha assim. Ele pega aquela árvore que produz, aquela que dá fruto, e Ele está mexendo com ela. Ele está cuidando, Ele está limpando ela cada vez mais. Para quê? Para que ela produza ainda mais. Às vezes você não entende a origem da dor, a origem da aflição. Às vezes você não entende o porquê que tantas coisas te incomodam. Aí vem Deus e diz: olha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, então você está forte. Paulo não entendia o porquê do espinho na carne. Ele orou 3 vezes e Deus não respondeu. E quando a resposta vem é: Paulo, o que eu faço por você já está bom. E Deus, Ele trabalha assim. Jesus está mostrando: a árvore que está em mim não dá fruto, é tirada. Aquela que dá fruto é trabalhada para que ela produza cada vez mais. Aí no versículo de número 3 ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Ou seja, se eu não estou conectado à videira, eu sou incapaz de produzir. Porque o que me faz produzir é exatamente estar ligado na videira, estar enxertado na videira, estar conectado com a videira. Versículo 5 ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus mais uma vez, ele está usando a linguagem da agricultura para que os seus ouvintes entendessem aquilo que ele estava querendo falar. Olha, o meu pai é o lavrador, é o dono da vinha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, vocês vão produzir. Vocês vão produzir, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E aí Jesus vai dizer uma coisa que às vezes nós nos confundimos, porque quando nós falamos em glorificar a Deus, nós entendemos que é ficar gritando glória a Deus. Nós entendemos que glorificar a Deus é ficar proferindo palavras, aleluia, Deus santo. Mas nós não glorificamos a Deus apenas desta maneira. Entenda, quando nós estávamos envolvidos com as coisas dessa terra, o Senhor nos chamou. Ele plantou em nós uma semente chamada Evangelho, e Ele trabalhou em nós. Ele cuidou dessa semente, Ele investe em nós, 1 ano, 2 anos, um longo período de tempo. E o que é que Ele espera? O que o Jesus quer encontrar em mim e em você? Os frutos, o resultado da semente, o resultado do investimento, e é exatamente os frutos que glorificam a Deus. Entenda? Em 1 Coríntios 12, 7 diz a palavra que Deus dá o dom a cada um para o que é útil. Nós não glorificamos a Deus com os nossos dons. O dom é um presente que Deus nos dá. Nós glorificamos a Deus com os frutos que nós produzimos. Olha o versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, em
muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha o que Jesus está dizendo: olha, o meu Pai é glorificado quando vocês produzem. O meu Pai é glorificado quando Ele olha para vocês e percebe que vocês deram resultado, que valeu a pena o investimento, que valeu a pena eles pegarem você do barro, do pó, plantar uma semente em vocês, regar a semente, enviar o Consolador para investir em vocês, e vocês cresceram, vocês estão produzindo. E aí você deve estar pensando: tudo bem, pastor, legal, achei interessante, mas que frutos são esses? Qual é o resultado do investimento de Deus em mim? Quando você lê Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. Não os frutos, e sim o fruto no singular. E aí ele vai falar do amor, que é o fruto do Espírito. É o fruto que se manifesta de várias maneiras. Ele vai falar da bondade, ele vai falar da mansidão, do domínio próprio, ele vai falar da fé, que é o resultado daquilo que Deus faz na vida do homem. Entenda, sem o investimento de Deus em nós somos incapazes de amar, incapazes de perdoar, nós não temos domínio sobre a nossa natureza. Sem o investimento do Senhor em nós, sem a semente do Evangelho em nós somos cada dia mais malignos, cada dia mais mal intencionado, cada dia mais perverso, cada dia mais distante de Deus. Mas Ele nos chamou, como diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. E o que nos tornou povo de Deus? A semente que Ele implantou em nós. O fato de nos trazermos para a sua casa, para o seu jardim, de ter nos plantado neste lugar. E quando nós falamos de frutos, nós devemos entender que esse é o nosso objetivo. Precisamos ser bondosos. Vamos lá para Gálatas capítulo 5 para ficar mais fácil. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito, por que está escrito fruto? Porque é um fruto só, que se manifesta de várias maneiras. O fruto do Espírito é caridade, é amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se você conheceu o Evangelho, se você conheceu a Cristo, se você foi alcançado pela graça dele, o amor é a evidência disso. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O fruto que nós apresentamos como resultado do investimento de Deus em nós é o amor. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Lucas 6, 27, ele diz: amai os nossos inimigos. Então esse negócio de crente ter ódio, ter rancor, desejo de vingança, é um problema. O fruto do Espírito é o amor. 1 Coríntios 13, Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria apenas como um metal que sou. Se eu tivesse o dom da profecia, eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é um fruto. A alegria é um fruto. A paz é um fruto. A paciência, a longanimidade, que é a paciência, e você sabe, eu digo sempre, a paciência é a virtude daquele que suporta males e infortúnios sem se queixar. A paciência é um fruto. A casa está caindo, tem um monte de gente xingando, criticando, humilhando, falando mal do governo, falando mal de todo mundo. O crente
tolerante e age na paciência. Jesus disse: no mundo vocês terem aflições, mas tem bom ânimo. Veja, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é o quê? Domínio próprio. Isso é um fruto. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, porque Deus colocou em nós o seu próprio Espírito, é isso que Deus espera. Amor, bondade, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. O que é domínio próprio? Sabe quando alguém te fala algo a ponto de você querer explodir? Não. O Espírito que está dentro de você é santo, e ele trabalha para santificar a sua vida. Esses são os frutos que nós produzimos, mas tem mais. Vai aqui comigo para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo de número 1. Olha o que está escrito no versículo de número... Vamos ver a partir do 5. Veja, Paulo está ensinando a igreja de Colossos, e ele vai falar de frutos. Veja, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecesse a graça de Deus em verdade. Eu ouvi, eu conheci a graça de Deus em verdade. E agora, produza, frutifique. O preço muito caro foi pago para te dar esse privilégio, essa oportunidade. Aí veja o versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento. O conhecimento é um fruto da sua vontade, e em toda sabedoria e inteligência espiritual. Sabedoria e inteligência espiritual é fruto. A pessoa que acha que deve vir para a igreja, ouvir uma pregação, cantar uns louvores, bater algumas palmas, orar e ir embora, sem ter interesse de conhecer, está enganado com a fé. Mateus 22, 29, Jesus diz: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 4,6 diz: o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, o conhecimento, a sabedoria, a inteligência espiritual, Paulo trata como um fruto. Olha o versículo 10. Para que conhecimentos, sabedoria e inteligência espiritual? Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que Paulo está persuadindo a igreja? Sejam espiritualmente inteligentes, tenham sabedoria, tenham conhecimento. Paulo, para quê? Para que vocês andem frutificando e agradando a Deus em tudo. A gente não pode viver um cristianismo sem cérebro, sem inteligência. Eu conheço um monte de gente que faz um monte de prática, acreditando agradar a Deus, quando na verdade é só um ativismo religioso sem fundamento bíblico. Então Paulo está ensinando a igreja. Volta aqui para Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim: e peço isso, que a vossa caridade, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência, olha de novo, e em todo o conhecimento. Para quê? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É os frutos que exaltam a Deus.
São os frutos que glorificam a Deus. São os frutos que revelam a grandeza de Deus. Aí, a gente tem que começar a parar e pensar o seguinte, pastor, ok, e o que é que isso tudo tem a ver com a parábola que Jesus está contando? É muito simples, porque na parábola, o dono da vinha, ele observa que havia uma árvore que há 3 anos não produzia nada. 3 anos plantada lá, ele vem um ano, olha e fala assim, bonito, mas aquela linha. Aí no ano seguinte ele volta e percebe que aquela árvore continua plantada lá, mas ela não produz. E aí depois no 3º ano ele olha e volta e ele chama o viticultor, olha, eu percebi que essa árvore está plantada aqui, há 3 anos ela não produz nada. E se ela não produz nada, arranca, ela é inútil. Para que ela vai ficar ocupando a terra? Para que ela vai ficar? A árvore foi feita para produzir. E se ela não produz nada, vai fazer o que aqui? A ordem que o dono da vinha dá é para que aquela árvore seja cortada. Porque a árvore que não dá fruto é tratada assim. Ela é cortada. Observe, volte aqui para o Evangelho segundo Mateus, rapidamente. Capítulo 3. Mateus capítulo 3. O texto em si relata a ocasião em que João Batista batizava os pecadores arrependidos. Ok? As pessoas que ouviram a pregação de João que dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino. Então as pessoas vinham a ele, os publicanos, alguns dos religiosos. Se você observar o versículo de número 6, está escrito assim, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então as pessoas diziam assim, olha, eu roubei, eu matei, fui leviano, fiz isso, fiz aquilo, você está arrependido? Ah, João, depois que eu ouvi o que você falou, eu estou arrependido, então eu vou te batizar. Aí João batizava, olha o versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma vez que eu ouço o Evangelho, uma vez que eu entendo que como pecador eu preciso de um Salvador, a saber, Cristo Jesus, uma vez que eu me arrependi, a próxima etapa é provar que eu me arrependi. Como? Através dos frutos. Ou seja, eu roubava, ouvi o Evangelho, me arrependi, recebi Cristo como meu Salvador. Qual é a prova do meu arrependimento? Eu não roubo mais. Eu traía, mentia, era maldoso, violento, fazia uma grande quantidade de males. Ouvi o Evangelho, conheci a Cristo, me arrependi. Qual é a prova do meu arrependimento? Eu não faço mais aquilo que eu fazia. Por isso que João vai dizer, produzam frutos dignos que comprovem o arrependimento de vocês. João está falando com quem? Com os fariseus. Aí olha o que ele vai dizer no versículo de número 10. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Não foi isso que Jesus disse? Eu sou a videira e vós as varas. A vara que não produz é tirada. Então João Batista está dizendo, olha, a árvore que não produz é cortada e lançada no fogo. Vá para o capítulo 7 de Mateus. Mateus capítulo 7. Jesus vai ensinar um princípio. Quando você olhar para o pastor Rodrigo, para qualquer líder, para qualquer crente, para qualquer pessoa, você nunca deve considerar a pessoa pelo dom que ela tem. De novo, Deus dá um dom para quem Ele quer. E nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos. Jesus vai dizer, cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos conhecereis. Olha aqui, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Você conhece o crente por aquilo que ele produz. Você conhece o homem de Deus, a mulher de Deus, por aquilo que ela produz. Ou seja, eu recebi o Evangelho, eu recebi a Cristo, estudei a palavra, conheci a verdade, fui liberto por ela, beleza, tá bom, e aí?
O que você produz? O que você faz para mostrar o Cristo que está dentro de você? Porque a árvore, ela é plantada e ela cresce, ela produz fruto, mas entenda, tudo que a árvore produz de benefícios não é para si, é para os outros. A árvore, ela absorve, não é? aquele ar poluído, e ela oferece o ar bom de se respirar. A árvore, ela produz fruto para alimentar as pessoas que estão à sua volta. A árvore não produz para si. E aí a gente precisa parar e pensar, o que é que nós produzimos de benefícios para os outros? Tudo bem, você é crente do Espírito Santo? Você tem dom, você prega bem, você canta, ótimo, você fez teologia, louvando, mas como é que você usa isso para beneficiar as pessoas que estão ao seu redor? As pessoas olham para você e pensam o quê? Mas esse aí é crente, mas só fala palavrão. Esse aí é crente, mas vive metido em confusão. Esse aí é crente, mas está sempre envolvido em escândalo, em picuinha, não é? É o que Jesus está dizendo, pelos seus frutos conhecereis. Olha o versículo de número 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Por seus frutos os conhecereis. Jesus está ensinando um princípio. Então entenda, quando o dono da vinha olha para aquela plantação e percebe que uma árvore não produz, ele pensa, eu paguei alguém, paguei um preço, eu coloquei alguém para cuidar, para regar a semente, trabalhei por ela e ela não cresceu, ela não produziu, vou cortar. Romanos 11:22 diz assim, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, a severidade, para conosco a benignidade, se permanecermos na sua benignidade, porque se não permanecermos, também seremos cortados. A árvore que não produz, ele corta. Essa foi a ordem que o dono da vinha deu para o viticultor. E para fazer uma aplicação direta e objetiva, para que você entenda, é essa. Isso aqui é uma vinha, é uma plantação de Deus. Deus me olha, Deus te olha como árvores, e como dono da vinha, Ele está olhando para mim e Ele está olhando para você. Querendo saber onde é que está o resultado do investimento, onde estão os frutos, o que é que mudou na sua vida durante os anos que você viveu longe dele e a partir do momento em que você recebeu essa semente. Onde é que está o amor? Onde é que está a bondade? Onde é que está a benignidade? Cadê a fé? Cadê o domínio próprio? Cadê a alegria? Cadê a sabedoria? Cadê a inteligência espiritual? Onde foi parar o conhecimento? E se Deus ele olha para uma igreja e ele percebe que existem árvores que estão plantadas há anos e não produz nada, qual é a ordem que ele dá? Corta. Não está tirando proveito do trabalho. Não está sendo proveitoso investir nela. Não está sendo. Ela não está reconhecendo o trabalho. Então a ordem do dono da vinha era essa. E aí o viticultor, aquele que trabalhou, aquele que estava desde o início daquele processo, aquele que plantou a semente, ele vai dizer ao dono da vinha, olha, eu vou trabalhar mais um pouco. Volta lá para Lucas 13, agora você vai entender a graça de Deus. Lucas capítulo 13, versículo de número 7, está escrito assim, e disse ao vinhadeiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente, corta, arranca. 3 anos trabalhando e não se arrependeu, 3 anos trabalhando e não mudou de vida, 3 anos trabalhando e continua engalfinhado no mesmo lamaçal do pecado. Arranca, corta, tira daí, não presta para nada. Aí vem o viticultor, aquele que trabalha,
aquele que cuida. E vai dizer o seguinte, versículo de número 8: e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. O que é aquele viticultor, aquele que cuida daquela vinha, aquele que plantou a semente, aquele que adubou a terra, aquele que regou a semente, vai dizer para o dono da vinha: olha, espera mais um pouco, seja um pouco mais paciente, dê mais uma chance, mais uma oportunidade. Eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou preparar um pouco mais, eu vou fazer um trabalho ainda mais intenso, e se daqui a um tempo não mudar, aí sim a gente corta. Essa é a graça de Deus. Porque se Deus olhar para mim, se Deus olhar para você, contemplando os nossos erros, as nossas falhas, as inclinações da nossa carne, Ele nos manda cortar na hora. Mas aí vem Cristo com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua bondade. Deus se compadece das nossas fraquezas. Hebreus 4,15 diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que pedir como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã, nos dá chances, oportunidades para melhorarmos as nossas obras, para nos arrependermos dos nossos pecados, para começar a produzir frutos dignos de arrependimento, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. E aí você deve parar e pensar: quanto tempo você está na igreja? Quantos anos faz que você ouve a pregação? Quanto tempo faz que você acompanha os pregadores e estuda e lê o Evangelho? Por que nada muda? Por que o coração continua do mesmo jeito? Por que os sentimentos continuam na mesma coisa? Por que Deus não consegue observar que você não ama, você, ao invés de amar, odeia, ao invés de paciente, você é impaciente, ao invés de ter domínio próprio, você é temperamental? Talvez eu te trouxe aqui para dizer: eu estou investindo em você. Talvez eu te trouxe aqui para dizer: eu estou te dando mais uma chance. Às vezes eu te trouxe aqui para dizer: a minha vontade é cortar, mas por amor, pelo preço que foi pago, pelo trabalho que foi feito, eu vou te dar mais uma chance. E a gente vai parar de pensar. Nós estamos vivendo um período de pandemia, onde o mundo vive um caos, e a gente pensa: por que Cristo ainda não voltou? Deus é longânimo, Deus é paciente. O que Deus quer é que a maior quantidade de pessoas se arrependam. Vamos aqui para a gente concluir. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 8. Está escrito assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, ou seja, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E Jesus ainda não voltou, porque ele está olhando o jardim que foi plantado, ele contempla o trabalho do Espírito Santo, ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam e se convertam. Mas vai chegar uma hora que ele vem, né? Vai chegar uma hora que a promessa vai se cumprir, e aí, meu irmão, a vara que não está nele vai ser cortada. E aí você precisa parar e pensar: o que isso pode produzir de edificação na sua fé? Porque quando eu leio um texto como esse, eu imediatamente começo a pensar: eu preciso melhorar, eu preciso santificar mais a minha vida, eu preciso ser mais paciente, eu preciso de mais sabedoria, eu preciso de mais inteligência espiritual, eu preciso
preciso melhorar as minhas obras. Para quê? Para mim virar um religioso, sabichão? Não, para mim ser mais benéfico para você, para mim te servir melhor, para que as pessoas que estejam ao meu redor sejam abençoadas pelo fruto que eu venho produzir. E é isso que você deve pensar. O Senhor investiu pesado em você, plantou uma semente dentro do seu coração, Ele está regando com os rios de águas vivas que fluem do seu interior, está trabalhando para quê? Para que você comece a produzir, para que as pessoas olhem para você e digam: olha, ele nem parece a mesma pessoa de antes, ele é o diabo, hoje ele ama, ele era profano, hoje ele é santo, ele era perdido, hoje ele é salvo. Por quê? Porque você é bom? Não, porque o dono da vinha olhou para você e enviou o viticultor para morrer no seu lugar, para ser sacrificado por você, para te dar a oportunidade de ter uma vida nova. Vamos nós ficar de pé, por favor.